CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG na indústria automotiva. Eu converso com André Oliveira. Ele é diretor de engenharia da Ford para a América do Sul. A Ford é uma empresa americana, fabricante de veículos automotores, que opera no mercado brasileiro há mais de 100 anos. André, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Boa tarde, Rosana. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você e todos os seus espectadores. Prazer é o nosso. André, a indústria da mobilidade, a gente sabe, está passando por um momento de grande transformação, não só no Brasil, né, no mundo todo. A gente tem o fenômeno da eletrificação, digitalização, conectividade. Também a gente observa novos hábitos de consumo, além de muitas demandas sociais e ambientais. Você, como um importante player do setor, o que é que você observa e destaca aqui no mercado brasileiro? Porque cada mercado tem suas peculiaridades, né? Exato, Rosana. A gente observa um fenômeno diferente do que está acontecendo no resto do mundo, né? Você vê, se esperava, vamos dizer, nos Estados Unidos e na Europa, uma corrida muito mais agressiva pela eletrificação. Com o passar do tempo, a demanda foi se ajustando, com isso todas as indústrias tradicionais, chamemos assim, foram revisando seus planos de oferta de veículos 100% eletrificados, né, transformando, né, a gama de produtos não mais em 100% eletrificados, mas sim numa mistura de combustão interna e eletrificação, que a gente chama de híbridos, né, oferecendo o quê? Poder de escolha aos consumidores, desde motores a combustão internos tradicionais, passando pelos híbridos e depois os eletrificados. E aqui no Brasil, a gente tem as nossas peculiaridades, a gente tem o etanol, né? Então, aqui no Brasil, diferente do resto do mundo, essa é a grande diferença do resto do mundo, que são os híbridos a etanol. Então, diferente dos Estados Unidos, é uma jornada, né? A gente vai passar por um período mais extenso ainda dessa hibridização até chegarmos nos carros 100% elétricos, por diversas razões, pela história da nossa indústria, pela cana-de-açúcar, né? Todas as políticas governamentais relacionadas ao etanol e pela nossa tecnologia. Foi o Brasil que inventou a tecnologia do flex fuel, né? Então, estamos aliando o flex fuel à eletrificação, resultando nos carros híbridos. André, foi bom você ter trazido esse ponto, isso é muito interessante quando a gente discute o futuro da mobilidade urbana aqui no Brasil, porque a gente vive exatamente essa dicotomia, né? Avançar no fenômeno da eletrificação, mas, ao mesmo tempo, aproveitar a nossa vocação natural de biomassa, que a gente tem em abundância aqui no nosso país. Sem falar que no processo de eletrificação da frota, você tem exigência de ter postos de recarga, e a gente tem uma deficiência aqui no país dessa questão, né, dos postos para eletrificação. Tem uma outra questão também que é muito importante, que é a questão dos metais pesados das baterias. Então, esse combo, de alguma maneira, realmente é algo que impacta muito o mercado e faz com que a gente tenha que ter esse tipo de decisão mais certeira. Apostar numa indústria como a nossa, que já tem um histórico relacionado ao etanol, que é um combustível também que faz muito bem para o meio ambiente, tem uma série de benefícios. Correto. E, além do etanol, uma outra peculiaridade do nosso mercado é o biodiesel, o percentual de biodiesel, que se mistura ao diesel para os veículos movidos a combustão interna diesel, né? Então, é isso que você falou, essa nossa vocação, né? Aproveitar, construir em cima dessa nossa vocação e tirar o melhor proveito dessa onda de tecnologias no mundo, né? Mas mesmo no resto do mundo existe uma adequação da implementação dos carros 100% elétricos, né? Não porque as indústrias não querem, mas porque o consumidor
tá demorando, vamos chamar assim, mundialmente falando, está demorando a migrar para 100% dos carros elétricos. E sim, um dos grandes desafios é a rede aí de recargas, né? E o tempo ainda de recarga dessas baterias. Agora, André, ao mesmo tempo, a gente tem a grande responsabilidade de tornar os motores a combustão mais eficientes até que a gente migre totalmente para a eletrificação, né? É da responsabilidade da indústria. Exatamente. Não só para atender de tempos em tempos novas regulamentações governamentais, né, do ponto de vista de limites de emissões, mas é um desafio e é um dos objetivos da indústria, a gente produz, principalmente da Ford, a gente sempre desenvolver motores, né, carros de uma forma geral, cada vez mais sustentáveis, né? Mesmo carros a combustão interna ou carros híbridos, motores cada vez mais modernos, mais leves, menos poluentes, vamos chamar assim, né? Indo não só para atender regulamentações do governo, mas a nossa política, né? Temos targets aí agressivos até 2032, até 2035, perdão. A gente tem um target de neutralidade de carbono nas operações e até 2050 a gente tem um target de neutralidade nas operações e nos produtos, na cadeia como um todo. Então, isso tudo faz parte de um plano muito maior e não do Brasil, é global da Ford. Então, o Brasil tem uma importância muito grande nesse processo. Agora, o processo de eletrificação seria o atalho mais óbvio para a gente tentar reduzir drasticamente as emissões de CO2, né? Com essa decisão de, por exemplo, cancelar projetos para desenvolver carros elétricos, como é que fica o pilar de plano de descarbonização da empresa? Fragiliza de alguma forma? De forma alguma. Ao mesmo tempo, como eu falei, a gente tem os nossos compromissos de 2032 e 2050, como eu acabei de falar, mas ao mesmo tempo que esse projeto específico foi cancelado, outros tantos veículos que não existiam, não tinham um plano de eletrificação, de hibridização, passaram a ter. Né? Então, com isso, a gente mantém os nossos compromissos, aumentando o poder de escolha dos consumidores com outros veículos que não tinham planos inicialmente de serem eletrificados, né, hibridizados, e com isso passamos a ter uma gama maior de produtos a serem ofertados no futuro. Mas você acha que no longo prazo, André, essa é a tendência mesmo de migração para a eletrificação total da frota ou a gente vai ter que conviver com esse portfólio mais variado? É uma jornada. Eu acho que o destino final é esse, é a eletrificação total. A duração da jornada é que vai ser ajustada, não só por disponibilidade, não só por tecnologias, por infraestrutura, mas pela própria demanda do consumidor e de cada consumidor de cada região. Né? Os Estados Unidos, Europa, a China vão ter uma curva de aceleração diferente de Brasil, Argentina, Peru, Uruguai, enfim, mercados aqui da América do Sul. Agora é um e desafio. Que vai ser diferente É um desafio, Desculpa, que vai ser André. diferente ainda da Ásia e que vai ser diferente da África. Pois não. É um desafio operar no mercado brasileiro, em que a gente nota, de fato, uma tendência de eletrificação, né? Inclusive, assim, uma certa... Eu não digo um subsídio direto, mas existe ali uma atmosfera mais propensa a incentivar veículos elétricos. Operar no mercado como esse é um desafio para a empresa que optou pelo caminho dos veículos híbridos? Eu acredito que existe espaço para todos os tipos de tecnologias no mercado. Né? Como eu falei, a política da Ford é dar o poder de escolha aos consumidores. Então, a gente tem F-150, a gente tem Mustang. A Ford decidiu eletrificar seus híbridos, os seus ícones. Né? F-150, Mustang e a Transit, um em cada grande pilar de produtos da Ford. E oferecer veículos híbridos em todo o resto da gama dos produtos. É um desafio? Sim, é um desafio. Mas existe espaço para todos os produtos no mercado. Existe demanda. Existem
demandas de consumidores para todos os tipos de produtos no mercado. Você citou agora o Mustang. Eu quero que você traga aqui para a nossa audiência as peculiaridades desse veículo, que inclusive um deles foi doado a Gerando Falcões, né, que é uma instituição, uma ONG muito importante no Brasil de fomento à sustentabilidade. O que é que ele tem de tão interessante assim que mereça esse título de carro ESG? O Mustang, o Mustang, até eu fico feliz de falar do Mustang, porque eu fiz o lançamento do primeiro Mustang no Brasil, oficialmente, em 2018. Fiz o lançamento da última geração agora no ano passado, a 7ª geração. Tenho um Mustang tatuado no braço, porque eu trabalho na Ford, porque eu sou fã do Mustang, né? E assim, o Mustang tem uma série de itens interessantes para dividir, mas, por exemplo, a gente usa componentes da soja na produção dos bancos, né? Grande parte dos materiais plásticos, dos componentes plásticos do Mustang, eles são materiais reciclados e parte deles vem dos oceanos. O Bronco é um outro carro do nosso portfólio, que 100% dos componentes plásticos são reciclados 100% dos oceanos. Então, não é só o Mustang, existem outros carros também que todos os nossos carros têm componentes reciclados, né? Então, é um orgulho enorme para mim falar de Mustang, falar da Ford em si, né? É interessante os bancos serem de matéria-prima vinda da soja, porque tradicionalmente eles são feitos de couro, né? Mas a soja, a casca da soja, na verdade, ela se torna componente do preenchimento do banco, não é da parte externa que aí é de outro material, né? Para o consumidor acaba sendo invisível e para a gente é um desafio, porque uma coisa é você fazer espuma de banco 100% de polímeros, né, derivados de petróleo, e para a engenharia é um grande desafio você misturar aí com soja. Que história é essa? Da onde que vem isso e tudo mais, né? E obviamente, dentro ainda da linha do Mustang, a gente tem o Mach-E, né, que é 100% elétrico. E um ícone, né, um motor V8, a Ford tomou o risco e falou, não, nós vamos eletrificar um dos nossos maiores ícones, o carro que é um muscle car, 60 anos aí de história, né? Vamos ter um carro 100% zero neutralidade de carbono, 100% elétrico. Então, isso daí também foi um grande desafio. Entregamos um carro de sucesso no mercado. Agora, André, em termos de conectividade, o que é que você pode trazer para a gente nessa seara de inovação da Ford? Claro, não, a Ford hoje, 100% do nosso portfólio é conectado. O que significa o carro ser conectado? Significa ter instalado no carro um modem, né, com um chip de celular 5G, né, que cada vez que o consumidor ou a consumidora liga o carro da partida e desliga, nós, dentro da Ford, recebemos esses dados desses carros. E o que a gente faz com esses dados? Guardando todas as regras e políticas de Lei Geral de Proteção dos Dados do Usuário, a gente faz um trabalho de prevenção, de predição. Com isso, o que a gente também busca ligado à sustentabilidade? Evitar que o carro quebre, numa rua, evitar que o carro fique parado quando é um carro comercial, tá certo? E evitando trocas de peças desnecessárias, gerando mais sucatas, né? Gerando a necessidade de mais peças novas, enfim. Então, com isso também a Ford está conectada, né, com a satisfação do consumidor, melhorar a qualidade para o pequeno, médio e grande comerciante, né, ou ligado às atividades comerciais que precisam de um carro, no nosso caso a Transit, para fazer as entregas, né, vai evitar que esse carro fique parado. Esse carro é uma ferramenta de trabalho, então carro parado é prejuízo para o gerente da frota, para o dono da frota. Então, a partir do momento que a conectividade ajuda a gente a prevenir os problemas, a gente tem esse olhar 360, que vem com qualidade, satisfação do consumidor
e, acima de tudo, a questão de sustentabilidade. Como eu falei, de evitar trocas desnecessárias. Antigamente, o consumidor, no nosso caso, chegava na concessionária, o carro ficava lá por dias, sendo investigado o que estava acontecendo. Agora ele já chega lá, nossos sistemas são conectados, o concessionário já recebe um relatório do que potencialmente está acontecendo com aquele carro. Se o consumidor nem sabe o que está acontecendo, a gente está ligando, a gente liga para o consumidor e fala: fulano, fulana, olha, a gente recomenda que você agende uma visita numa concessionária mais próxima, porque a gente precisa fazer uma verificação. Então, hoje o consumidor se sente muito bem tratado por esse sistema, ou por esse serviço, vamos chamar de concierge, porque ele fala: olha, estão cuidando de mim, né? E depois ele recebe todo explicado o que está acontecendo. Agora, o consumidor de fato reconhece os atributos sustentáveis de um veículo ou, na hora da compra, ainda pesa a questão do preço? Olha, essa é uma excelente pergunta. E eu acho que também varia de país, varia de geração, varia de... e acho que vai desde preço, qualidade, prestações de serviço, né? E, pouco a pouco, a gente vê grupos de consumidores deixando de comprar marcas que se envolveram em escândalos, deixando de comprar marcas que não estão alinhadas com políticas de sustentabilidade. Mas eu acho que ainda é bem incipiente, principalmente no Brasil. Agora, André, quando a gente fala de inovação, a primeira questão que vem à mente é a tecnologia, né? Capacidade que a empresa tem mesmo de criar coisas novas, enfim. Mas inovação é sobretudo sobre pessoas. E aí você precisa ter um time diverso, um time plural, com gente de todo tipo, várias origens. Como é que vocês lidam com essa questão do pilar de diversidade e inclusão, né? Tornar o time, a força de trabalho, cada vez mais heterogênea? Primeiro que um dos grandes pilares da inovação é a diversidade. E diversidade não só de gênero, crenças, mas de formações. Então, apesar da engenharia, né, direcionalmente leva todo mundo a achar que só tem engenheiros e engenheiras trabalhando, na verdade a gente tem administradores, administradoras, temos arquitetos, arquitetas, temos sociólogos, psicólogos, psicólogas, né, uma equipe extremamente heterogênea, com diferentes formações, com diferentes formas de pensar, desde processos mais analíticos a processos muito mais conectados com a experiência do usuário, com a experiência do produto no final do dia, né? Pesquisadores, pesquisadoras, enfim. Então, esse é uma grande arma, eu diria, um grande ingrediente, perdão, da nossa receita de inovação. E para te dar alguns números, né? Hoje a inovação da Ford global, toda a tecnologia da Ford global, 35% dessa inovação, ela é liderada por brasileiros e brasileiras, né? Então hoje a gente exporta a tecnologia, né? Eu não posso dar exemplos hoje de novas inovações, porque essas inovações ainda serão lançadas. De produtos correntes, a gente já anunciou, já falou bastante sobre isso, sobre elementos de tecnologias de assistência à dirigibilidade no próprio Mustang Mach-E, na F-150, já foram desenvolvidos e liderados pelo Brasil, mas muitas outras estão em processo de desenvolvimento e validações para a sustentabilidade global, porque, por exemplo, inovação, quando a gente fala, um dos temas são, né, os assistentes à dirigibilidade, né, a conduções semi-autônomas, que vão proteger os consumidores, vão proteger os pedestres, vão evitar acidentes, vão evitar, num acidente, vai amassar uma peça, vai quebrar uma peça, vai evitando isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples, um sensor de ré, que faz lá o pipipi e você tem a câmera. A partir do momento que a gente evita uma colisão traseira, dando uma ré, a gente não vai trocar o para-choque. Não trocando o para-choque,
eu não estou produzindo um para-choque novo para jogar fora aquele anterior. Então, isso daí conecta com a sustentabilidade. Dentro da inovação, esses aspectos relacionados a perdão, esses aspectos relacionados a novas tecnologias, isso é muito, e a sustentabilidade, isso é levado muito em conta. Por quê? 2050, não só as operações, mas os produtos têm que ter uma neutralidade de carbono. Muito bom. Nós desenvolvemos aqui, fazemos parte aqui do desenvolvimento da mobilidade global, de como desenvolver essa mobilidade global. O brasileiro, a brasileira faz parte disso. Inclusive, a Transit hoje, né, elétrica, a gente tem uma parceria com o Mercado Livre, né, e que faz as entregas e tudo mais. Então, hoje, o nosso produto elétrico traz um custo de operação, apesar do produto em si ser mais caro, ele traz um custo de operação menor, porque ele não está gastando combustível, ele está ali no custo de energia elétrica, que passou a noite carregando, rodou o dia inteiro, e aí continua. E tem menos peças para quebrar. Um carro elétrico tem muito menos manutenção, tem muito menos peças que precisam ser feitas manutenções, trocas. Pois não tem óleo de motor, não tem óleo, não tem o filtro de ar. Por quê? Porque não tem um elemento de motor a combustão interna, né? Então, isso daí é tudo ligado à sustentabilidade. Muito legal. André, queria falar um pouco com você sobre a questão da gestão de resíduos e economia circular, que é um outro desafio da indústria automotiva, né? Porque a gente precisa reduzir desperdício, promover reciclagem, reutilizar materiais. E tudo isso é muito difícil em razão da diversidade dos componentes e também da complexidade que se vê na cadeia de fornecedores. Como é que vocês lidam com essa questão? O que a Ford tem feito nesse sentido? A gente, como eu falei, junto com o objetivo de 2050, ter essa neutralidade de carbono, uma série de iniciativas sendo desenvolvidas com fornecedores, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A gente importa peças do mundo inteiro também. Então, parte do processo de lançamento do carro é a certificação não só da qualidade técnica, né, capacidade técnica daquele componente ao ser instalado no carro, mas também a avaliação da produção do fornecedor e como ele produz aquilo e o que ele faz com os dejetos, o que ele faz com aquela água que usou no processo, da mesma forma que a gente trata esses assuntos dentro do nosso processo produtivo. E a Ford tem, a partir do momento que um fornecedor trabalha para a Ford, esse fornecedor tem que entregar relatórios sistematicamente, periodicamente, fazendo a demonstração dessa jornada de neutralização do carbono, entendeu? Então, existem departamentos dentro da Ford Global e a gente também aqui na América do Sul que fazem esse controle, que fazem o controle de qual percentual ou quantos por cento de material reciclado a gente tem dentro do carro. Quais peças? Tem engenharia por trás disso. Quais futuras peças que a gente pode continuar trabalhando para continuar usando materiais reciclados? Então, eu falei do plásticos reciclados só do oceano no Bronco. Falei da soja. Então, assim, existe engenharia, existe departamento, existe um time do legal, né, do nosso departamento jurídico e de qualidade que faz essas auditorias. Então, tem todo um processo dentro dessa cadeia. Agora, André, em termos de governança, o que é que pega, qual é o grande desafio, a grande dificuldade que a gente observa na Ford para implementar a agenda ESG? Eu te pergunto, porque, em geral, quando a gente analisa o setor, é a questão da transparência e ética nos negócios, né? Muitas empresas aí enfrentando problemas relacionados à transparência nas práticas corporativas. A gente já viu aí, historicamente falando, muitos casos de escândalos relacionados a dados de emissão de carbono. Então, como é que vocês aí na Ford conseguem garantir boa governança? A gente tem uma agenda, uma governança muito transparente, auditada, né? Com relação a todos os temas que você pode imaginar, não só antifraude, práticas não legais, né? E, obviamente, transparência
transparência nos dados dos testes de homologação, transparência nos dados que a gente divulga, por várias razões. Por sermos uma empresa americana, a gente tem que cumprir também, não só nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer planeta, qualquer país que existir Ford, a gente é obrigado a cumprir com todas as normas de governança, de governança e ESG, né? Não só e de governança. Então, a gente tem treinamentos internos, para você ter uma ideia, contra a corrupção, contra assédio moral, contra assédio sexual. Existem uma série de elementos, não só de fiscalização, mas de treinamento também de toda uma população. Até porque greenwashing é um tiro no pé, né, André? Imagina uma empresa desse porte se apresentar como sustentável, né? E olhar para dentro e ver uma série de irregularidades, não dá. Não é nada inteligente, né? Exato. Exatamente. E a gente tem uma história secular, né? Então, nunca estivemos envolvidos em escândalos e não vai ser agora que a gente vai fazer nada disso. Que o escrutínio hoje é muito maior. André, eu queria repercutir com você um pouco da situação das novas gerações, né? Sobretudo a geração Z, que é uma geração que já vem com o DNA da sustentabilidade, com muita exigência relacionada à agenda ESG. E um questionamento relacionado à indústria automotiva que é o seguinte: eles não têm mais o sentimento de posse. Por exemplo, a minha geração via o carro como um símbolo de status, né? Eu quero crescer, trabalhar e comprar um carro. Essas gerações não pensam assim, eles não querem ser donos do veículo, eles querem ter o compartilhamento dos bens em geral. Como é que a Ford trabalha para se manter conectada a essas novas gerações? Excelente a sua pergunta. Eu sou pai de um adolescente e de um garoto de 8 anos, 16 e 8, e a gente acaba conversando muito sobre isso. A Ford, dentro da política de poder de escolha do consumidor, né? Não só de produtos, mas de serviços, a gente tem o Ford Go. O que é o Ford Go? É uma plataforma onde você aluga o carro, onde você pode compartilhar. Você não vai ser proprietário do carro, você vai pagar ali o aluguel, você vai fazer o uso do carro, né? Então, o Ford Go é a forma que nós encontramos de entrar e atender essa nova geração. Mas o poder de escolha está aí, não só em produtos, mas em serviços. André, vocês foram a empresa automotiva mais premiada de 2024. Conta pra gente aqui o segredo do sucesso. A que você atribui esse troféu? Bom, o troféu vai para os troféus, né? Vão para todos os membros da equipe, né? De todas as áreas da Ford na América do Sul. Engenharia, marketing, vendas, imprensa, legal, enfim, compras, manufatura, operações, né, de uma forma geral. Mas acho que o grande ingrediente aí é a qualidade dos nossos produtos, a diversidade dos produtos que a gente oferece, né, mundialmente, e cada vez mais a gente traz produtos globais e renomados e de alto valor agregado para os consumidores. E a imprensa, graças a Deus, vem reconhecendo, né, ano após ano, a qualidade desses produtos e tudo que a gente faz para tornar esses veículos vendáveis no Brasil, porque não é pegar dos Estados Unidos ou da Europa e colocar aqui no Brasil. Então, é um trabalho grande de engenharia também para homologar e o que antigamente se falava tropicalizar esses carros, né? Então, a gente tem duas grandes peculiaridades no nosso mercado, né? O nosso combustível pode ter até 30% de álcool na gasolina, né? E não é qualquer calibração de motor do mundo que funciona no nosso mercado. Tem que ser feito todo um trabalho. Esse carro tem que ser calibrado especificamente para o nosso mercado. O nosso diesel tem biodiesel, tem 20% de biodiesel, né? De origem animal e vegetal. Então, também não é o mesmo diesel da Argentina, que é nosso vizinho aqui, né? Não é o mesmo diesel dos Estados Unidos. Então, todo esse trabalho, esse cuidado de preparar o produto
em todos os seus aspectos, né, para lançar com responsabilidade no mercado, eu atribuo aí aos diversos departamentos da Ford, uma vitória da equipe. E hoje, assim, a gente tem uma equipe maravilhosa e eu tenho certeza que a gente vai continuar ganhando vários prêmios aí pelo que a gente tem pela frente. Muito bem. André, eu queria agradecer imensamente a sua presença aqui no CBN Sustentabilidade. Foi tão gostoso o papo que voou, né? Parabéns pelo seu comprometimento, pela sua paixão. Nem precisava tatuar um Mustang no braço, porque você, de fato, é um apaixonado pelo que faz. E já te convido para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Rosana. Será um prazer. Estamos à disposição. Grande abraço. Eu conversei com André Oliveira, diretor de engenharia da Ford para a América do Sul. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Ellen Menezes. Nos trabalhos técnicos, a outra linda, Débora Gonçalves. E na edição, Rafael Furugem e o Renato Barcelos. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.